Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lana e o tema do meu trabalho é espectrometria atômica de raio-x. Dando continuidade ao vídeo anterior, em que há introdução do tema, neste vídeo irei abordar sobre os componentes dos instrumentos deste método. Então, primeiramente discutirei sobre os componentes presentes nos métodos instrumentais de análise de modo geral, ou seja, em emissão, absorção, difração e fluorescência, e posteriormente e mais detalhadamente cada componente dos instrumentos em espectrometria atômica de raio-x. Os componentes são, primeiro, os tipos de fontes que podem ser utilizadas, os filtros para o raio-x, em terceiro, os monocromadores, depois os transdutores e, por fim, os processadores de sinal. Para as diversas técnicas, temos basicamente os seguintes equipamentos como mostrados no slide. De modo geral, para o início do método, é necessária uma fonte de radiação, em que esta, possuindo diversos comprimentos de onda, é necessário um seletor destes comprimentos de onda para que assim atinja de modo eficiente a amostra em que está contida no compartimento de amostra, tendo comprimentos de onda específicos absorvidos e outros emitidos. É preciso também um equipamento que é capaz de captar estes comprimentos de onda, transformando o sinal não elétrico em sinal elétrico, isto é, um transdutor, e um detector em que registra uma alteração em uma das variáveis na sua vizinhança. E, por fim, um equipamento que arranja os dados obtidos e os fornece de modo a ser possível sua leitura pela pessoa que está realizando o método, ou seja, um processador de sinal. Agora, especificando para os instrumentos de raio-x, pode-se encontrar três tipos de fontes: os tubos de raio-x, os radioisótopos e as fontes fluorescentes secundárias. O tubo de raio-x é, entre estes, o mais utilizado e encontra-se em diversos formatos, sendo um deles o verificado na figura. Uma fonte de raio-x é formada por um cátodo que possui um filamento de tungstênio, um ânodo volumoso, estando sob vácuo que contém o alvo. Tanto para o aquecimento do filamento, em que proporciona os meios para o controle de raio-x emitido, quanto para que os elétrons atinjam o alvo, são utilizados circuitos. No bombardeamento de elétrons, há a produção de energia radiante, porém, esta é extremamente baixa, sendo assim um processo ineficiente. Como é apresentado no slide, a energia elétrica é convertida em energia radiante e o restante em calor. Neste caso, cerca de 1% desta energia se converte em energia radiante. Dessa forma, é essencial o resfriamento do ânodo usando água em equipamentos não sofisticados e, nos modernos, o resfriamento praticamente não é preciso, visto que a sensibilidade dos seus transdutores é alta, sendo possível sua execução em baixa potência. Substâncias radioativas são utilizadas como fonte em processos de absorção e fluorescência de raio-x. Porém, sabemos que esta radiação é danosa, sendo usado em diversas vezes encapsuladas, além de proporcionar a absorção em todas as direções desejadas. Esta fonte fornece espectro simples e contínuo, e a sensibilidade é aumentada à medida que o comprimento de onda de uma linha da fonte se aproxima da aresta de absorção. Por fim, temos a última fonte, e esta utiliza o espectro de absorção de um elemento que foi excitado pela radiação de um tubo de raio-x. A mesma pode ser utilizada tanto para estudos de fluorescência quanto para absorção, tendo uma vantagem de eliminar o espectro contínuo emitido pela fonte primária. Podemos observar na figura representada. O segundo componente dos instrumentos são os filtros. Muitas aplicações analíticas necessitam de um feixe de radiação que tenha um intervalo de comprimento de onda delimitado. Desta forma, o uso de filtros e também de monocromadores tem a possibilidade de serem utilizados para este fim. O desenvolvimento de filtros vem crescendo e assim sua combinação com o alvo permite o isolamento de uma linha intensa do elemento alvo, como observado na figura.
em que a maior parte do contínuo do elemento molibdênio e a linha K-beta são removidos por um filamento de zircônio. O terceiro componente é o monocromador. Este instrumento é constituído de um par de colimadores de feixe que tem a função idêntica que as fendas nos instrumentos ópticos e um elemento dispersor. Há também o monocristal, que permite a variação e a determinação do ângulo entre a face do cristal e o feixe incidente, que é o ângulo θ representado na figura. No monocromador equipado com um cristal plano, há uma elevada perda de intensidade, por cerca de 99% da radiação diverge para ser absorvida pelo colimador. No cristal, o intervalo útil de comprimento de onda é d, e assim quanto maior este intervalo, maior então a faixa de comprimento de onda, e tendo uma baixa dispersão. O quarto componente são os transdutores de raio-x. Atualmente, esses instrumentos convertem a energia radiante em sinal elétrico. Antes de entrar e discutir os tipos existentes de transdutores, há um ponto a ser introduzido que é o método de contagem de fótons. Este método de processamento é utilizado também com detectores de radiação de fonte radioativa, além de espectroscopia UV-Vis. Os detectores de raio-x operam na maioria das vezes como contadores de fóton. Este último é utilizado somente para feixes com intensidade baixa, pois, em alta intensidade, os pulsos de fótons começam a se superpor. Ademais, sua intensidade é mais precisa à medida que a fonte fica mais fraca, e por isso é utilizada em trabalhos de raio-x. Como dito anteriormente, há três tipos de transdutores de raio-x: transdutores a gás, contadores de cintilação e transdutores de semicondutores. Nos transdutores a gás, a radiação X transpassa a um gás inerte, acontecendo interações gerando um grande número de íons gasosos positivos e elétrons. Há três tipos desse transdutor: câmeras de ionização, contadores proporcionais e tubos de Gauge. Observando a figura, nota-se que o tubo de Gauge opera entre as voltagens V5 e V6, os contadores proporcionais V3 e V4 e as câmeras de ionização entre V1 e V2. O tubo de Gauge não apresenta um tempo de contagem elevado, e isso auxiliou o seu decréscimo nas suas aplicações. Já os condutores proporcionais são largamente utilizados em espectrômetros de raio-x, e por outro lado, as câmaras de ionização não são utilizadas em espectrometria de raio-x devido à sua baixa sensibilidade. Os transdutores a gás possuíam um grande problema: a contagem manual de flashes quando fóton ou partículas radioativas atingiam uma tela de sulfeto de zinco. Dessa forma, Gauge desenvolveu os transdutores a gás e produzindo assim os contadores de cintilação, um dos métodos mais importantes. Uma propriedade deste transdutor é a proporção entre a quantidade de fótons produzidas em cada flash com a energia da radiação incidente. Por fim, tem-se os transdutores de semicondutores. São conhecidos também como detectores de silício com lítio difundido ou detectores de germânio com lítio difundido. Atualmente, estes têm sido utilizados como detectores de radiação X. No último instrumento de processamento de saída, verifica-se uma leitura de voltagem de no máximo 10 volts. Este instrumento em raio-x pode ser seletores de altura de pulso, analisadores de altura de pulso ou escalonadores e contadores. Os seletores de altura de pulso são empregados em espectrômetros de raio-x modernos para recusar pulsos abaixo de 0,5 volts, reduzindo os ruídos dos amplificadores e transdutores. Estes também substituem os discriminadores, rejeitando todos os pulsos exceto os presentes em um canal ou janela de altura de pulso limitada. Ademais, são utilizados em instrumentos dispersivos, a fim de eliminar o ruído e contribuir com o monocromador na separação da linha do analito da radiação mais energética que é difratada pelo cristal. Já os analisadores é constituído por um ou mais seletor de altura de pulso, sendo configurados para fornecer espectros de energia. Os analisadores multicanais possuem milhares de canais separados e funcionam como um analisador monocanal, referindo-se
a uma diferente janela de voltagem e cada sinal é acumulado em um local de memória coincidindo com a energia do canal, permitindo assim uma contagem simultânea e a obtenção do espectro inteiro. Por fim, os escalonadores e contadores referem-se à diminuição de pulsos da saída dos transdutores, tendo assim um intervalo de contagem conveniente. Aqui está a referência que utilizei para este vídeo.